Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, começando mais uma edição do Visionária Esportes, nesta terça-feira, 26 de agosto de 2025, vamos ao versículo do dia, Naum capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Lembre-se, quando a vida pesar, você pode se refugiar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza em todos os momentos. Você também pode ouvir a nossa reprise hoje às 6 horas da tarde e também nos ouvir através de sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, e pela Rádio Sonora de Santa Catarina, através das frequências AM, FM e ondas curtas. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o placarzão do Visionário Esportes. A Informatic Silver é uma empresa de manutenção de computadores que tem como princípio a confiabilidade. Entrega equipamentos restaurados para melhor execução do seu trabalho e crescimento da sua empresa de forma segura e confiável. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 11 99798 1235. Qualidade garantida na prestação do serviço. Visionária Esportes. E já voltamos com o Visionário Esportes, vamos para o nosso placarzão aqui do Visionário Esportes, futebol nacional e internacional. Vamos chamar o nosso amigo aqui, Nilber Ferreira, que vai falar sobre o jogo Palmeiras e Sport pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 21ª rodada. Fala aí, Nilber! Brasileirão, meus amigos, complemento da rodada 21. Na noite de segunda, às 19 horas no Allianz Parque, o Palmeiras não tomou conhecimento do Sport Recife. Gols de Flaco Lopes, 2 vezes, e o zagueiro Gustavo Gomes, um passeio em seus domínios. O goleiro Gabriel do Sport evitou um placar ainda mais elástico. O time estreou um novo uniforme, que homenageava a partida que o Alviverde representou a seleção em um amistoso lá pelos idos de 1965, jogando contra o Uruguai. Com o resultado, o Verdão ultrapassa o Cruzeiro e volta à vice-liderança do Brasileiro a 4 pontos do Flamengo, que atropelou o Vitória no Maracanã ontem por 8-0. Um parêntese, marca histórica do jogador Pedro no novo Maracanã, 100 gols marcados com hat-trick, 3 gols no jogo. Leão, lá da Ilha do Retiro, segue na amargosa lanterna com um dos seus piores desempenhos no Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem pela frente no domingo clássico com o Corinthians às 18h30 no Neoquímica Arena. O Sport recebe o Vasco também no domingo às 8h30 na Ilha do Retiro. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira para Visionária Esportes. Fui! Valeu demais, Nilber! Como ele falou aqui, houve uma super goleada aqui na rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. 8-0 do Flamengo para cima do Vitória. Samuel Lino fez 2. Pedro, como ele citou, né, um hat-trick. De Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique completaram o placar. O G6, Flamengo 46, Palmeiras 42, Cruzeiro 41, Bahia 36 e Botafogo e Mirassol 32. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 23ª rodada, complemento aí, Botafogo de Ribeirão Preto 2, Vila Nova 0 e Avaí 1, Amazonas 2. G4, Goiás 44, Coritiba 43, Chapecoense 40 e Criciúma 36. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série C, 18ª rodada. No sábado, o Caxias perdeu em casa para o Brusque por 1-0. O Ituano venceu o Ipiranga por 2-1 e o Figueirense venceu o Floresta por 1-0. No domingo, Londrina e Anápolis empataram em 1-1. Itabaiana e Maringá empataram em 2-2. Lá tem um quiprocó lá, uma briga generalizada lá também. Foi impressionante lá. Botafogo da Paraíba 1, Tombense 0. São Bernardo 1, Náutico também 1. E Retrô 1,
ABC também 1. Na segunda, o Guarani venceu Confiança por 1-0 e a Ponte Preta, o outro time de Campinas, venceu fora de casa o CSA por 2-1. G8, que saíram classificados para o mata-mata. Caxias 37, Ponte Preta e Náutico 33, Londrina e São Bernardo 30, Guarani 26, Brusque 25 e Ituano 24. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série D. Oitavas de final, jogos de volta. No sábado, Aparecidense 0, Goiatuba 2. Goiatuba está nas quartas de final, pois havia já vencido o primeiro jogo por... Na verdade, a Aparecidense havia vencido o primeiro jogo por 3-2, o Goiatuba reverteu e está na próxima fase. O Barra venceu o Ceilândia do Distrito Federal por 1-0. O primeiro jogo havia sido 1-1, Barra de Santa Catarina na próxima fase. A Inter de Limeira empatou em 0-0 com o Rio Branco do Espírito Santo e está também nas quartas de final. O Asa de Arapiraca empatou em 0-0 com o Manauara. Como havia ganho o primeiro jogo por 1-0 fora de casa, está na próxima fase. O Misto do Mato Grosso perdeu em casa para o Cianorte do Paraná por 2-0. O primeiro jogo havia sido 1-1, classificado Cianorte. No domingo, o América de Natal empatou com o Imperatriz do Maranhão por 0-0 e está na próxima fase, pois havia ganho o primeiro jogo fora de casa por 1-0. O Central de Caruaru empatou em 0-0 com o Maranhão e o Maranhão está na próxima fase, pois havia ganho o primeiro jogo por 2-1. Altos do Piauí 0, Santa Cruz também 0. O primeiro jogo havia sido 1-1 e nos pênaltis o Santa Cruz venceu por 3-1 e está nas quartas de final. Os jogos estão definidos: Maranhão e Asa de Arapiraca, Santa Cruz e América de Natal, esse jogo vai ser interessante, Goiatuba e Inter de Limeira, e Cianorte do Paraná e Barra de Santa Catarina. Os vencedores desses confrontos garantem automaticamente seu acesso à Série C do Brasileirão. Campeonato Argentino, torneio Clausura, sexta rodada. Na sexta, o Barraca Central empatou em 1-1 com Defensa e Justiça, e o Tigre empatou em 1-1 com Independiente Rivadavia. No sábado, São Lourenço 1, Instituto 0, Rosário Central 1, News Old Boys 0, gol do Di Maria, tá? Nesse clássico, lá em Rosário, sensacional, golaço do Di Maria. San Martín 1, Gimnasia La Plata 0, Atlético Tucumã 3, Tajeres 0. No domingo, União Santa Fé 1, Huracan 1, o Argentino Júnior goleou o Racing por 4-1 e o Boca Juniors venceu o Banfield por 2-0. Na segunda, o Deportivo Riestra venceu o Sarmiento Junín por 3-0, Godoy Cruz perdeu em casa para o Vélez Sarsfield por 2-0, o Belgrano perdeu em casa para o Central Córdoba por 3-0, o Estudiantes venceu o Aldosivi por 1-0 e Lanús e River Plate empataram em 1-1. O líder do grupo A é o Estudiantes com 12 pontos e o do grupo B é o River Plate com 12 pontos. Pela segunda rodada da Premier League, complemento da rodada aí, o Newcastle perdeu em casa para o Liverpool por 3-2. O Joelinton, convocado para a seleção brasileira, saiu machucado. Já vamos dar mais detalhes. E um garoto de 16 anos, o Rio Gumorra, fez o gol da vitória nos acréscimos. Acréscimo dos acréscimos mesmo. Líderes da Premier League após 2 rodadas, os 3 que estão com 100% de aproveitamento, Arsenal, Tottenham e Liverpool com 6 pontos. Pela La Liga, também segunda rodada, o Atlético Bilbao venceu o Rayo Vallecano por 1-0 e o Sevilha perdeu em casa para o Getafe por 2-1. Então 5 líderes, Vídea Real, Barcelona, Real Madrid, Getafe e Atlético Bilbao, todos com 6 pontos. Pela Série A italiana, primeira rodada, a Udinese empatou com o Verona em 1-1 e a Inter de Milão goleou o Torino por 5-0. Pela Liga de Portugal, terceira rodada, Estrela da Amadora 2, Alverca também 2. Os líderes lá em Portugal, após 3 rodadas, Sporting, Porto e Moreirense com 9 pontos cada um. Sempre na terça-feira nós trazemos uma liga alternativa aqui. E hoje vamos trazer aqui a Liga Mexicana. Torneio Apertura, sexta rodada. Na sexta, o Querétaro venceu o Atlético San Luis por 3-2. O Juárez venceu o Santos Laguna por 2-1. No sábado, Tijuana 3, Guadalajara também 3. Chivas, Guadalajara, né? O León empatou com o Pachuca em 1-1. Monterrey 3, Necaxa 0. Mazatlán 2, Tigres 2. No domingo, Cruz Azul 1, Toluca 0. Pumas 0, Puebla 0. E Atlas 2, América do México 4. Lá no México, os 6 primeiros
colocados se classificam direto para as quartas de final. Do 7º ao 10º disputa um play-in valendo as outras 2 vagas. Se terminasse hoje, o G10, primeiro G6 aqui, ó, Monterrey 15 pontos, América do México e Cruz Azul 14, Pachuca 13, Tigres e Toluca 10. O play-in teria Tijuana com 9, Juárez com 8, León com 7 e Santos Laguna com 6. Vamos às notícias do futebol. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira para os últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Chile e Bolívia. A grande surpresa foi a ausência de Neymar, que está se recuperando de uma lesão muscular na perna e não foi convocado para evitar riscos. Ancelotti optou por testar novos jogadores, incluindo Caio Jorge, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, e Lucas Paquetá, que retorna após ser absolvido de acusações relacionadas a apostas. A lista também conta com a presença de jovens talentos como João Pedro, Estevão e Luiz Henrique. Os jogos ocorrerão no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 4 de setembro, e em El Alto, na Bolívia, em 9 de setembro. No entanto, a convocação enfrenta desafios devido a lesões de 2 jogadores-chave. Alexandre, o lateral esquerdo do Flamengo, saiu de campo durante a partida contra o Vitória com dores na panturrilha esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo. O Flamengo não divulgou o grau de lesão, mas a situação preocupa a comissão técnica da seleção. Além disso, Joelinton, meio-campista do Newcastle, também deixou o campo durante o jogo contra o Liverpool com dores na perna e foi substituído aos 76 minutos. O técnico Ed Howe classificou a lesão como ameaçadora, indicando a possibilidade de um período de recuperação prolongado. Ambos os jogadores são peças importantes no esquema de Ancelotti e suas ausências podem impactar a preparação da equipe para os próximos confrontos. Em entrevista ao programa Domingol com Benja, no último domingo, dia 24, André Castro, candidato à presidência do Corinthians, revelou que já possui propostas concretas para os naming rights da Neoquímica Arena. O projeto envolve empresas brasileiras de diversos setores, como uma rede de hospitais, uma empresa de mobilidade e uma faculdade. Castro enfatizou que qualquer alteração respeitará os contratos vigentes, incluindo o atual acordo com a Hypera Pharma, e que eventuais multas contratuais serão quitadas antes da implementação de uma nova marca. Além da arena, o projeto também contempla os naming rights dos centros de treinamento do clube. As negociações estão em andamento há mais de um ano, com o objetivo de fortalecer a saúde financeira e a infraestrutura do Corinthians. Castro afirmou que, independentemente do resultado das eleições, como corintiano levará as propostas adiante, embora a decisão final sobre a implementação dependa dos investidores envolvidos. Memphis Depay está considerando deixar o Corinthians após uma série de desentendimentos com a diretoria. O atacante holandês, contratado em setembro de 2024 com contrato até julho de 2026, tem enfrentado atrasos no pagamento de bônus e salários, acumulando uma dívida de aproximadamente 730 mil euros, o que equivale a cerca de 4 milhões e 700 mil reais. Em resposta, ele se ausentou de treinamentos, atitude que gerou críticas internas e externas, incluindo a de ex-jogadores como Walter Casagrande. Apesar disso, o presidente interino Osmar Stabile afirmou que o clube não considera sua saída e que o contrato será cumprido integralmente. Depay, por sua vez, tem sido sondado por clubes europeus e pode optar por rescindir o contrato unilateralmente, caso os pagamentos não sejam regularizados. Até o momento ele segue no elenco, com 8 gols e 10 assistências em 33 jogos disputados nesta temporada. O técnico Nuno Espírito Santo enfrenta uma crise interna no Nottingham Forest devido a desentendimentos com o diretor de futebol Edu Gaspar. Segundo o The Athletic, o conflito entre ambos é profundo, com Nuno expressando insatisfação com a gestão de reforços e a condução da pré-temporada. O treinador português revelou que sua relação com o proprietário Evangelos Marinakis também se deteriorou, afetando a confiança mútua. Apesar disso, Nuno afirmou que é absurdo sugerir sua saída e que busca uma conversa construtiva para alinhar os interesses do clube. O Forest ocupa atualmente a 4ª posição da Premier League, com 4 pontos conquistados em 2 jogos. O próximo desafio será contra o West Ham no dia 31 de agosto. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias do futebol e também o mercado da bola. Venha conhecer o espaço da Gal Cabeleireira. Trabalhamos com corte, escova, coloração progressiva, botox, selagem orgânica, entre outros.
Se seu cabelo está fragilizado ou quebradiço, a Gal Cabeleireira tem a solução. Temos hidratação, reconstrução, reposição de massa e banho de colágeno. Trabalhamos também com penteados para noivas, madrinhas e debutantes. Agende seu horário pelo telefone 11 4704 3271 ou pelo WhatsApp 11 97195 0665. Visionária Esportes. E já estamos de volta com o Visionário Esportes. Vamos a algumas notícias do São Paulo aqui, dentro das notícias do futebol. E o São Paulo recebeu uma péssima notícia nesta segunda-feira. O centroavante André Silva sofreu 2 lesões ligamentares no joelho direito durante a vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro no último domingo no Morumbi pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Exames confirmaram uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. O jogador passará nesta terça-feira por uma avaliação com o consultor médico do clube, Dr. Moisés Cohen, para definir o tratamento. A tendência é que André Silva precise de cirurgia e o que deve tirá-lo dos gramados pelo restante da temporada. Sem André Silva, Rian Francisco e Caleri, todos em recuperação de problemas no joelho, o tricolor terá apenas o centroavante Juan Dineno para a posição, se não contratar nenhum jogador. O atacante André Silva tem sido peça fundamental no ataque do São Paulo em 2025, com 14 gols e 4 assistências em 43 partidas disputadas. Sua ausência representa uma perda significativa para o time, que já enfrenta dificuldades com as lesões de outros atacantes. A situação exige que a comissão técnica e a diretoria do clube busquem alternativas para fortalecer o setor ofensivo na reta final da temporada. Lucas Moura não foi relacionado para o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro no último domingo devido a um cronograma especial de recuperação. O meio-atacante, que sofreu um estiramento na cápsula posterior do joelho direito em março, vinha em processo de reabilitação e participou de 4 partidas após seu retorno, sempre saindo do banco de reservas. Apesar de já ter condições de jogo, o clube optou por preservá-lo para evitar recaídas e prepará-lo adequadamente para os próximos desafios. O planejamento do São Paulo visa deixá-lo em plenas condições para o confronto contra a LDU pelas quartas de final da Libertadores em 18 de setembro. A expectativa é que Lucas retorne ao time titular no jogo contra o Botafogo, previsto para 13 de setembro, após a pausa, antes da pausa para a data FIFA. Na verdade, após a pausa para a data FIFA, tá? A comissão técnica realizará avaliações semanais para monitorar sua evolução e definir sua participação nos próximos jogos. Mas São Paulo foi notificado pela FIFA nesta segunda-feira sobre a aplicação de um transfer ban que o impedia de registrar novos jogadores devido a uma dívida de $300 mil, aproximadamente R$1.600.000 com o Cerro Porteño do Paraguai, referente à contratação do volante Damian Bobadilla. No mesmo dia, o clube paulista regularizou o pagamento da parcela em atraso. Com isso, aguarda-se que o Cerro Porteño informe a FIFA, o que resultará na revogação automática da punição. Essa quitação é estratégica, pois permite ao São Paulo registrar o lateral direito Mailton, recém-contratado, e possibilita futuras movimentações no mercado, especialmente após a lesão do centroavante André Silva, que nós citamos anteriormente. O pagamento da dívida também encerra a pendência financeira com o Cerro Porteño, que havia iniciado em 2023, quando o São Paulo adquiriu 60% dos direitos econômicos de Bobadilla por $2 milhões. A expectativa é que a FIFA retire o clube da lista de punições ainda nesta semana, permitindo que o São Paulo atue normalmente no mercado de transferências. O zagueiro Thiago Silva do Fluminense surpreendeu positivamente ao antecipar sua recuperação de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, sofrida em 2 de agosto durante a vitória sobre o Grêmio. Inicialmente, estimava-se um retorno aos treinos em até 4 semanas, mas ele já participa normalmente das atividades com o elenco desde a semana passada. Com isso, está sendo preparado para reforçar a equipe no confronto contra o Bahia, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, dia 28, às 7h30 da noite, na Arena Fonte Nova. Devido à ausência de Thiago Silva, o Fluminense disputou 6 partidas, sofrendo gols em 5 delas, o que destaca a importância de sua presença na defesa. Sua volta representa um reforço significativo para o técnico Renato Gaúcho, que poderá contar com o experiente defensor para o decisivo mata-mata da competição nacional. A expectativa é que Thiago Silva seja relacionado para o jogo e, se necessário, entre em campo para contribuir com sua liderança e experiência, características que têm sido fundamentais para o Fluminense em competições internacionais, como a Copa do Mundo de Clubes, onde enfrentou seu ex-clube, o Chelsea.
O Borussia Dortmund implementou uma política mais rígida de acesso ao vestiário após incidente envolvendo Mark Bellingham, pai do meio-campista Job Bellingham. Após a substituição de Job no intervalo durante o empate em 3-3 contra o São Pauli, Mark confrontou o diretor esportivo Sebastian Kehl, expressando frustração pela decisão e tentou abordar o técnico Niko Kovac. Em resposta, o clube determinou que apenas jogadores, comissão técnica e diretores terão acesso ao vestiário, visando evitar futuros conflitos. Job Bellingham, de 19 anos, foi contratado do Sunderland por cerca de 32 milhões de libras. Sua estreia na Bundesliga foi marcada por uma atuação discreta, com 100% de passes certos, mas sem grande impacto no jogo. O incidente gerou repercussão na mídia britânica, com críticas à postura do pai de Job. O ex-treinador Martin O'Neill considerou a atitude não profissional e prejudicial, enquanto o jornal The Times destacou o desconforto causado pela situação. Apesar do ocorrido, o diretor administrativo Lars Ricken minimizou a gravidade do episódio, enfatizando que a relação com a família Bellingham permanece sólida e que o incidente foi tratado internamente. O Independiente anunciou nesta segunda-feira o banimento vitalício de 25 torcedores identificados como responsáveis pelos violentos confrontos durante a partida contra a Universidade de Chile pela Copa Sul-Americana. O clube argentino informou que, com o auxílio da Agência de Prevenção de Violência no Esporte, conseguiu identificar os envolvidos e aplicou a punição imediata. Além disso, solicitou o direito de admissão permanente para que esses indivíduos jamais possam frequentar estádios de futebol novamente. Os confrontos ocorreram no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, e resultaram em 19 feridos graves e 111 detenções. A situação foi agravada pela falta de controle organizativo e pela inação policial, o que permitiu que os distúrbios se intensificassem. O presidente chileno Gabriel Boric interveio enviando representantes ao hospital e à delegacia onde estavam os torcedores detidos e condenou veementemente os atos de violência. Em resposta, a Conmebol anunciou a expulsão de ambos os clubes das competições sul-americanas para as temporadas de 2026 e 2027, além do fechamento indefinido do estádio do Independiente para jogos internacionais. O incidente, conhecido como Desastre de Avellaneda, é considerado um dos mais graves episódios de violência no futebol sul-americano recente. O Independiente afirmou que continuará colaborando com as autoridades para identificar todos os envolvidos e reforçou seu compromisso com a segurança nos estádios, declarando que quem escolheu a violência decidiu se opor ao clube. O lateral direito Nino Paraíba, de 39 anos, fez sua estreia pelo Cuiabá na última rodada da Série B, empatando em 2-2 contra o Atlético Goianiense na Arena Pantanal. Este retorno marca o fim de um jejum de 756 dias longe dos gramados, desde sua última partida oficial em julho de 2023 pelo Paysandu. Durante esse período, Nino cumpriu uma suspensão de 720 dias imposta pelos STJD por envolvimento em esquema de manipulação de resultados na operação penalidade máxima. Aos 39 anos, Nino Paraíba retorna ao futebol profissional com o Cuiabá após 2 anos afastado devido a uma suspensão por envolvimento em manipulação de resultados. Ele expressou sua gratidão pela oportunidade e está determinado a escrever um novo capítulo em sua carreira. O Cuiabá empatou em 2-2 com o Atlético Goianiense na Arena Pantanal pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Barros destacou a instabilidade defensiva da equipe e afirmou que é urgente corrigir esses erros para manter a briga pelo acesso. O goleiro brasileiro Bento, do Al Nassr, está com o futuro incerto no clube árabe após uma falha decisiva na final da Supercopa da Arábia Saudita, disputada no último sábado contra o Al Ahly. No minuto final do tempo regulamentar, Bento errou ao tentar interceptar um cruzamento de Riyad Mahrez, permitindo que Roger Ibanez empatasse o jogo de cabeça. Na disputa de pênaltis, o Al Ahly venceu por 5-3, conquistando o título. Antes mesmo da falha, o Al Nassr já considerava negociar Bento devido ao seu desempenho na temporada anterior. A relação do goleiro com o astro Cristiano Ronaldo também é apontada como um fator negativo, já que o português demonstrou insatisfação com a atuação de Bento.
Além disso, o técnico Jorge Jesus teria deixado o brasileiro de fora dos planos para a temporada, o que pode acelerar sua saída, especialmente porque Bento ocupa uma vaga de estrangeiro nas competições sauditas. Bento, de 26 anos, chegou ao Nasser em julho de 2024, vindo do Atlético Paranaense por 18 milhões de euros, aproximadamente 107 milhões de reais. Apesar de ser convocado para a seleção brasileira, sua passagem pelo clube árabe tem sido marcada por altos e baixos. O goleiro já disputou 34 partidas pelo Al Nassr e também atuou pela seleção brasileira. A situação de Bento será monitorada nas próximas semanas e uma decisão sobre seu futuro no Al Nassr deve ser tomada em breve. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou nesta segunda-feira a escala de arbitragem para os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que acontece entre os dias 27 e 28 de agosto. Os confrontos são Atlético Mineiro e Cruzeiro, na quarta, dia 27, às 7h30 da noite, na Arena MRV Belo Horizonte, com a arbitragem de Ramon Abate Abel, assistentes Danilo Ricardo Simão Maniz e Bruno Bosquilha. O VAR fica com Rafael Trace. Atlético Paranaense e Corinthians, na quarta-feira, dia 27, às 9h30 da noite, na Liga Arena em Curitiba. A arbitragem será de Wilton Pereira Sampaio, os assistentes Bruno Rafael Pires e Nailton Júnior de Souza Oliveira. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Vasco e Botafogo também jogam na quarta-feira, dia 27, às 9h30, em São Januário, no Rio de Janeiro. A arbitragem fica com Anderson Daronco, os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Vitor Hugo Imazu dos Santos. O VAR fica com Rodolfo Toschi Marques. E Bahia e Fluminense na quinta, dia 28, às 7h30 da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A arbitragem será de Rafael Klaus, com os assistentes Guilherme Dias Camilo e Alex Zang Ribeiro. O VAR fica com Kleber Lúcio Gil. A CBF determinou os árbitros com base em critérios como fase da competição, importância do jogo, grau de complexidade, qualificação, condicionamento físico e desempenho técnico dos profissionais. A expectativa é de confrontos decisivos e de alto nível técnico nas quartas de final. Vou fazer um intervalo aqui rapidinho e já volto aqui com o mercado da bola, hein? Então não sai daí. Todos os sábados você ouve o programa Review Gospel, as melhores da semana com as 20 melhores da nossa programação. Quem apresenta é Manuel Rodrigues. Então não perca, todos os sábados, das 9 às 11 da manhã. Visionária Esportes. E já voltamos aqui com o mercado da bola, vamos às notícias desse setor. O Palmeiras está muito próximo de contratar Andreas Pereira, ex-Fulham. Já há entendimento com o jogador. Resta apenas o acerto entre os clubes. O valor gira em torno de 10 milhões de euros, segundo a ESPN Brasil, com previsão de anúncio em breve. O técnico Marcos Silva já liberou a saída do jogador. Vasco obteve do Zenit a contratação de Robert Renan por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra. O zagueiro desembarcou no Rio e foi anunciado oficialmente no dia 25 de agosto. O clube carioca está em negociações avançadas para adquirir Nathan Silva, que atualmente defende o Pumas, com contrato até meados de 2027. A oferta pode chegar a cerca de 6 milhões de euros e o técnico Fernando Diniz aprova a contratação. Matheus França está muito perto de se transferir ao Vasco por empréstimo junto ao Crystal Palace até junho de 2026, sem opção de compra. Vasco já acertou salário e bola da vez é a assinatura do contrato, chegada prevista por volta de 26 de agosto, no caso hoje, hein? Pode ser a qualquer momento. O Arsenal lidera a corrida para ativar a cláusula de 60 milhões de euros, cerca de 52 milhões de libras, de Piero Hincapié, lateral esquerdo do Bayer Leverkusen. Ele manifestou o desejo de sair, mas os Gunners precisam vender jogadores como Kivior ou Zinchenko para viabilizar a operação. O Tottenham teve interesse, porém não chegou a formalizar proposta. Dani Ceballos está muito próximo de deixar o Real Madrid para se transferir ao Olympique de Marseille, provavelmente por empréstimo com opção ou obrigação de compra em torno de 10 a 15 milhões de euros. O jogador já manifestou que está em saída, publicando Last Dance nas redes, e as negociações avançam com o clube francês. Após Victor Boniface ter sido reprovado nos exames médicos, o Milan rapidamente acertou com o Sporting pelo atacante Konrad Harder. Um acordo está praticamente fechado e o jogador deve assinar contrato de 5 anos, com o exame médico marcado para os próximos dias. A negociação gira em torno de 24 milhões de euros, com mais 3 milhões de euros em variáveis e cláusula de 10% de futura revenda. Gianluigi Donnarumma já teria acertado os termos pessoais com o Manchester City e deve se transferir do PSG por valor abaixo dos 50 milhões de euros pedidos inicialmente. O negócio deve ocorrer nos próximos dias, dependendo da saída de Ederson para o Galatasaray.
Crystal Palace demonstrou interesse em trazer Gallagher por empréstimo do Atlético de Madrid. O jogador estaria receptivo à ideia, especialmente em busca de maior tempo de jogo. Ainda assim, nenhum acordo está fechado. Mas Crystal Palace, ele entrou na corrida para contratar o jovem zagueiro francês Jadon Canvot, atualmente no Toulouse, especialmente após uma proposta do Aston Villa ter sido rejeitada. A cifra envolvida estaria perto dos 20 milhões de euros. O Manchester United está próximo de acertar a contratação do goleiro Senne Lemens, do Royal Antwerp, por cerca de 17 milhões de libras, aproximadamente 20 milhões de euros. O jogador já foi liberado e está fora das últimas partidas do clube belga, e os termos pessoais já estariam acertados. A negociação está muito avançada para ser finalizada em breve. O Bournemouth está em fase adiantada de negociação com o Chelsea para contratar Axel Disasi, visando reforçar a defesa após saídas recentes. É o principal alvo defensivo para a temporada. O Chelsea busca um acordo permanente e as conversas giram em torno dos termos finais do negócio. O Napoli está preparando uma proposta para receber Højlund por empréstimo com cláusula obrigatória de compra. A transferência está prestes a ser concluída, especialmente após a lesão de Lukaku. O clube italiano busca um substituto imediato. Elmas está inclinadíssimo a retornar ao Napoli e já pausou outras propostas. As partes discutem um empréstimo com obrigação de compra. Leipzig exige que o Napoli cubra toda a folha salarial e taxa de empréstimo. O jogador já passou pelo clube napolitano entre 2019 e 2024. O Porto está atrás de Jacob Kiwior do Arsenal. Os Dragões apresentaram uma proposta de empréstimo com opção de compra na casa dos 20 milhões de euros, mas os ingleses dificultam a negociação. O polonês, por sua vez, vê a possibilidade de mudança com bons olhos. O Fluminense confirmou a venda de sua jovem promessa Isaac, de 17 anos, ao Shakhtar Donetsk, por cerca de 12 milhões de euros, sendo 10 milhões de euros fixos e 2 milhões em bônus por metas. O Flu ainda mantém 10% dos direitos econômicos e uma cláusula de preferência caso o atacante retorne ao Brasil no futuro. A expectativa é que Isaac viaje nos próximos dias para exames e assine contrato até 2028. O zagueiro Juan Tressoldi, de 26 anos, foi oficializado como reforço do Atlético Mineiro por empréstimo de uma temporada oriundo do Sassuolo, com opção de compra ao término do vínculo. O jogador já realizou exames médicos, mas retorna de lesão no joelho e pode levar cerca de um mês para estar à disposição de Cuca. O Bahia anunciou oficialmente a chegada do goleiro João Paulo, de 30 anos, por empréstimo junto ao Santos até junho de 2026 com opção de compra. O clube arcará integralmente com o salário e o goleiro abriu mão de valores que receberia do Santos, que ainda mantém 30% dos seus direitos econômicos. O arqueiro chega para disputar titularidade e substituir Marcos Felipe, que foi emprestado. A Roma está prestes a contratar o zagueiro polonês Jan Zlotkowski, de 20 anos, ex-Legia Varsóvia, por cerca de 6 milhões e 600 mil euros, com a inclusão de uma cláusula de 10% em futura venda. O acordo foi adiado devido à participação do Legia na fase de qualificação da Conference League, mas agora será finalizado com a chegada do jogador à Roma, prevista para sexta-feira. O atacante Jamie Vardy, de 38 anos, está em negociações com o recém-promovido Cremonese da Série A italiana. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, a equipe italiana busca reforçar seu ataque com a experiência do veterano, que deixou o Leicester City após 13 temporadas e está disponível como agente livre. A Cremonese, sob o comando do técnico David Nicola, iniciou a temporada com uma vitória surpreendente sobre o Milan e está em busca de reforços para consolidar sua posição na elite italiana. Relatos indicam que Nicolas Jackson teria acertado termos pessoais com o Bayern de Munique, que avalia a contratação por empréstimo. O Chelsea, porém, prefere vendê-lo e mantém uma avaliação alta do atleta. Vale notar que o Bayern chegou a negar interesses anteriormente. Vamos para mais um intervalo e já voltamos com as notícias dos outros esportes. Descubra o segredo do sucesso na era do streaming e domine sua divulgação digital. Conheça o e-book Por Dentro do Streaming, o guia definitivo para alavancar sua carreira e te ajudar a viver de sua arte. Se você gravou ou pensou em gravar, precisa estar atualizado com as práticas que funcionam hoje no mercado digital. Este livro demonstra de forma didática o passo a passo para que você divulgue sua música e monetize através das plataformas de streaming. Saiba mais pelo site pordentrodostreaming.com. Acesse agora e dê o passo certo para sua carreira decolar. Visionária Esportes.
E voltamos com o Visionário Esportes. Hoje tem bastante notícia aqui. Vamos agora às notícias dos outros esportes. O Grupo Globo firmou um acordo com a NFL para transmitir jogos da Liga de Futebol Americano do Brasil a partir da temporada 2025. A parceria inclui a exibição de partidas no Sport TV, GE TV, que é o canal do YouTube da Globo, e TV Globo, abrangendo jogos da temporada regular, playoffs da Conferência Nacional e o Super Bowl 60, marcado para 8 de fevereiro de 2026. A negociação também resultou na redução dos direitos de transmissão da ESPN, tradicional emissora da NFL no país. A Globo transmitirá 2 jogos às tardes de domingo, além do Sunday Night Football, enquanto a ESPN manterá os direitos do Monday Night Football e de 2 jogos às tardes de domingo. Além disso, a Globo exibirá a segunda partida da NFL no Brasil, entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcada para 5 de setembro na Neoquímica Arena em São Paulo. A nova plataforma GE TV, que será lançada em 4 de setembro, também fará parte da estratégia de transmissão da NFL, visando ampliar o alcance digital da emissora. Com essa parceria, a Globo se posiciona como uma nova casa para a NFL no Brasil, oferecendo aos fãs de futebol americano uma ampla cobertura da liga. O jovem brasileiro João Fonseca, de 19 anos, iniciou sua participação no US Open 2025 com uma vitória impressionante sobre o sérvio Miomir Kekmanovic, 42º do mundo por 3-0, parciais de 7-6 com 7-3 no tie-break, 7-6 com 7-5 no tie-break e 6-3. Apesar de enfrentar um mal-estar durante o terceiro set, que incluiu o episódio de vômito, Fonseca manteve a compostura e concluiu a partida em 2 horas e 26 minutos. Sua performance sólida o torna um dos tenistas mais jovens a avançar a segunda rodada de todos os grandes slams na mesma temporada. Com essa vitória, Fonseca já garantiu $110 mil em premiação. Na próxima fase, enfrentará o tcheco Tomas Mačák, 22º do ranking, que venceu Luka Nardi por 3-0. Será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional. A torcida brasileira em Nova York foi fundamental para o apoio ao jovem atleta, que destacou a importância do US Open em sua carreira, especialmente após a sua conquista na chave juvenil em 2023. Fonseca expressou gratidão pelo suporte dos fãs e se prepara para o próximo desafio com otimismo. No sábado, dia 23, Maria Sharapova foi oficialmente incluída no Hall da Fama do tênis em Newport, Rhode Island. A cerimônia foi marcada por uma homenagem surpresa de sua antiga rival, Serena Williams, que a apresentou como amiga para sempre. Apesar de uma rivalidade intensa, com Williams vencendo 20 dos 22 confrontos entre elas, o evento simbolizou a transformação dessa relação em uma amizade genuína. Sharapova, 5 vezes campeã de Grand Slam e ex-número 1 mundial, destacou a importância do tênis em sua vida e agradeceu o apoio de sua família e fãs. Ela também mencionou o impacto de sua rivalidade com Williams, que a motivou a alcançar novos patamares. O evento contou com a presença de outras lendas do tênis, incluindo os irmãos Bryan, também homenageados. A cerimônia foi um marco na história do esporte, celebrando não apenas as conquistas de Sharapova, mas também a evolução de uma das rivalidades mais emblemáticas do tênis. A imagem de Sharapova, recebendo o blazer oficial do Hall da Fama, com Serena Williams ao seu lado, tornou-se um símbolo de respeito e amizade no mundo do tênis. Tem mais notícias do tênis aqui, ó. Tem bastante coisa do tênis. Essa é interessante, ó. O russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo e campeão do US Open 2021, foi eliminado na primeira rodada do torneio de 2025 pelo francês Benjamin Bonzi, número 86 do ranking, com parciais de 6-3, 7-5, 6-7 com 5-7 no tie-break, 0-6 e 6-4. O confronto foi marcado por polêmicas, incluindo uma interrupção no match point do terceiro set, causada por um fotógrafo que invadiu a quadra acidentalmente. O árbitro de cadeira, Greg Allensworth, determinou a repetição do primeiro saque de Bonzi, decisão que gerou revolta em Medvedev. O russo questionou a autoridade do árbitro e provocou a torcida, resultando em vaias e aplausos mistos. Após a derrota, Medvedev quebrou sua raquete em frustração, encerrando a noite sob olhares atentos da plateia. O fotógrafo responsável pela invasão teve sua credencial revogada pelo US Open. Medvedev, em entrevista posterior, expressou seu descontentamento com a decisão do árbitro e comentou sobre a reação da torcida, dizendo que tentou acalmá-la, mas sem sucesso. Ele também reconheceu estar passando por um momento difícil nos Grand Slams e, ao ser questionado sobre um possível retiro, brincou com a ideia,
embora negasse que o fim de sua carreira estivesse próximo. Este episódio adiciona-se a uma série de comportamentos explosivos de Medvedev em 2025, incluindo incidentes no Australian Open e em Washington, onde ele também demonstrou frustração excessiva. A eliminação precoce no US Open reflete um ano desafiador para o russo, que tem enfrentado dificuldades em manter o alto nível de desempenho que o consagrou anteriormente. Mais uma do US Open. O tenista norueguês Casper Ruud expressou desconforto com o cheiro de maconha presente nas quadras do US Open 2025. Apesar da proibição de fumar no complexo da Billie Jean King National Tennis Center, o uso recreativo de cannabis é legal em Nova York desde 2021, permitindo que o odor se infiltre nas áreas do torneio. Ruud descreveu a situação como irritante, especialmente durante os momentos de cansaço nas partidas. Ele afirmou que não é o meu cheiro favorito e que não podemos fazer nada a respeito, a menos que a lei seja alterada novamente, mas duvido que isso aconteça. Essa reclamação segue a de Maria Sakkari, que em 2023 também mencionou o impacto do cheiro de maconha em sua concentração durante um jogo. Meu Deus do céu. No domingo, dia 24, a seleção brasileira de rugby feminino, conhecida como Iaras, fez história ao disputar sua primeira partida na Copa do Mundo de Rugby 15 em Northampton, Inglaterra. Apesar da derrota por 66-6 para a África do Sul, uma das potências da modalidade, o feito foi comemorado como um marco para o esporte no país. Raquel Cochrane marcou os pontos brasileiros com 2 pênaltis. A capitã Ashley Coimbra destacou o orgulho da equipe pela dedicação e pela oportunidade de representar o Brasil no torneio mundial. O jogo ocorreu no estádio Franklin's Gardens, que recebeu uma casa cheia e contou com a presença de torcedores brasileiros. As Iaras entraram em campo com uma borduna, artefato indígena do povo Hikbaktsa, simbolizando força e proteção. A África do Sul, 12ª colocada no ranking mundial, dominou a partida, com destaque para a zagueira Aziza Haley, que marcou 3 tries. A seleção brasileira integra o grupo D da competição, ao lado de França, Itália e África do Sul. O próximo desafio das Iaras será contra a França, no domingo 31, ao 12h45, horário de Brasília. Após 4 semanas de pausa para o recesso de verão europeu, a Fórmula 1 retorna à temporada 2025 com o Grande Prêmio da Holanda, que será disputado entre os dias 29 e 31 de agosto no circuito de Zandvoort. A etapa marca a 15ª corrida do campeonato e promete fortes emoções, especialmente com a presença da torcida local apoiando Max Verstappen. O programa do fim de semana inclui 3 sessões de treinos livres, a classificação no sábado e a corrida principal no domingo. A prova será realizada em 72 voltas no traçado de 4 km 259 metros de Zandvoort. Os horários oficiais para o público brasileiro ainda não foram divulgados. A corrida terá transmissão pela Band em TV aberta. Na terceira rodada da Copa América de Basquete, American Cup 2025, disputada em Manágua, na Nicarágua, a República Dominicana venceu a Argentina por 84-83 após prorrogação. O destaque foi o armador Andrés Feliz, do Real Madrid, com 14 pontos e 11 assistências. David Jones também teve grande atuação com 20 pontos e 9 rebotes. A vitória dominicana foi marcada por um incidente no final da partida, quando jogadores de ambas as equipes se envolveram em uma briga generalizada. O técnico argentino Pablo Prigioni também foi suspenso por 2 jogos pela FIBA. Além disso, os jogadores David Jones e Gonçalo Bressan receberam a mesma punição. Outros atletas das duas seleções também foram penalizados com suspensões e multas. Outros resultados da rodada incluem a vitória do Brasil sobre as Bahamas com grande virada, destacando-se Iago Santos. A equipe segue invicta no grupo A. O Uruguai surpreendeu os Estados Unidos com uma vitória apertada por 86-85, com Santiago Vescovi marcando 24 pontos. E a Colômbia anotou sua primeira vitória ao derrotar a Nicarágua por 89-86, com Hansel Atencia anotando 26 pontos. A competição segue até 31 de agosto, com os 2 melhores de cada grupo avançando às quartas de final. O nadador russo Nikolai Sveshnikov, de 29 anos, desapareceu durante a tradicional travessia intercontinental de natação do Bósforo, realizada em Istambul no último domingo. A prova de 6,5 km atravessa o estreito que separa os continentes asiático e europeu, reunindo mais de 2.800 atletas de 81 países. Sveshnikov foi o único competidor a não completar o percurso. Segundo a organização, ele foi visto pela última vez no meio da prova e não há registro de sua saída da água. As autoridades turcas
turcas iniciaram buscas imediatamente após o evento, utilizando embarcações da Guarda Costeira e da Polícia Marítima. A área foi isolada para o tráfego marítimo durante a competição e 100 barcos de monitoramento estavam posicionados ao longo do percurso. Aparentemente, Sveshnikov não foi localizado nas verificações pós-prova. O Comitê Olímpico Turco expressou profundo pesar pelo incidente e está colaborando com as autoridades russas e locais nas investigações. Familiares do atleta afirmam que ele estava em boa saúde e se preparou por meses para o evento, embora não tivesse experiência em competições de longa distância em águas abertas. A prova é considerada uma das mais desafiadoras do mundo, com águas agitadas e fortes correntes, o que pode ter contribuído para o desaparecimento. A competição foi organizada pelo Comitê Olímpico Nacional da Turquia. No último sábado, dia 23, Raja Jackson, filho do ex-campeão do UFC Quinton Rampage Jackson, invadiu o ringue do evento Knox Experience, realizado na Califórnia, e agrediu o lutador Stuart Smith, conhecido como Psycho Stu. Em vídeo divulgado, Raja aparece afirmando que realizaria seu sonho de agredir um lutador profissional, e em seguida desferiu mais de 20 socos na cabeça de Smith, que estava desacordado. O ataque foi interrompido por outros presentes, e Smith foi hospitalizado com ferimentos graves. O incidente foi transmitido ao vivo pela plataforma Kick.com e gerou repercussão nas redes sociais. A promotora Knox Pro Wrestling condenou a ação como um ato de violência irresponsável, afirmando que o que deveria ser uma encenação planejada se transformou em uma agressão real. O Departamento de Polícia de Los Angeles iniciou uma investigação sobre o caso. Quinton Jackson expressou profundo pesar pelo ocorrido, esclarecendo que seu filho havia sofrido uma concussão dias antes do evento e não deveria ter participado. Ele pediu desculpas publicamente e enfatizou que não apoia o comportamento de Raja. O incidente gerou discussões sobre a linha tênue entre encenação e realidade no wrestling profissional e levantou questões sobre segurança e ética nos eventos. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com a agenda esportiva do dia, hein? Não sai daí! A maior história de todos os tempos. Quem é você? Mostrada de um jeito como você nunca viu. Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Não tema. Conheça Jesus. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Conheça os discípulos. Eu vou contar pra todo mundo. Sinta o poder. Meu coração está cheio de assombro. E a força da mensagem. Eu vou com você até os confins da terra. Eu espero que sim, Simão. The Chosen, Os Escolhidos. Acesse osescolhidos.tv e baixe o aplicativo grátis. Visionária Esportes. Voltamos com o último bloco do Visionário Esportes, uma edição mais longa aqui. Que legal ter a tua audiência aqui. Vamos ter edições mais longas, sim. Muito legal poder estar aqui com vocês, aqui em nome de Jesus. Vamos lá para a agenda esportiva do dia de hoje, terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Vai rolar a final do jogo entre Palmeiras e Bragantino, transmissão pelo Sport TV às 9 da noite. Vai ter também Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2, também final, entre Botafogo e Santos, às 9 da noite, com transmissão ao vivo pela TV Brasil e TV Brasil Play. Vamos a algumas competições internacionais. Pela Champions League, às 1h45 vai ter Kairat Almaty e Celtic, com transmissão ao vivo pela HBO Max. Também pela Champions League, às 4 da tarde, vai ter Paphos do Chipre e Estrela Vermelha, com transmissão ao vivo pelo SBT, TNT e HBO Max. Às 4 também, Sturm Graz e Bodo Glimt jogarão ao vivo pelo canal Space e pela HBO Max. Às 3h45 da tarde, Braunschweig e Stuttgart jogam pela Copa da Alemanha, com transmissão ao vivo pelo ESPN 3 e Disney Plus. E também vai rolar às 4 da tarde, Sheffield Wednesday e Leeds United pela Copa da Liga Inglesa, com transmissão ao vivo pela ESPN 4 e Disney Plus. No tênis, vai ter a estreia da Bia Haddad Maia no US Open ao meio-dia contra Sonai Kartal, transmissão pelo Sport TV 3, ESPN 2 e Disney Plus. E assim encerramos mais um programa Visionário Esportes com o versículo do dia. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum capítulo 1, versículo 7. Deus conhece cada detalhe da sua vida, inclusive os dias difíceis. Confie nele, pois a sua bondade é refúgio seguro para o coração que se entrega com fé. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 da tarde,
aqui na Rádio Visionária e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, e pela Rádio Sonora de Santa Catarina, através das frequências AM, FM e ondas curtas. Obrigado pela sua companhia em mais um Visionário Esportes. Amanhã às 9 da manhã a gente volta, se Deus quiser, com muito mais informações e destaques do mundo esportivo. Valeu!